Axé pra todo mundo. Axé. Seguinte, que dia é hoje, menino da 20? Hoje é dia 20 de... Me dá uma pista. De Fórmula 1. Dia 1º? Não. 20 de novembro. Em Ah! que ano? 2026. Então é o seguinte, hoje eu estou aqui para fazer uma entrevistazinha com esse menino lindo, abençoado. É a cara, a coisa mais linda do mundo. Seguinte, hoje é dia 20, segunda-feira. Sexta-feira agora passado, que foi dia 18, esse menino foi pela primeira vez dormir na casa dos avós. Lembrando que é os avós japoneses, pai da Lua e mãe dela. Foi a primeira vez dormir lá. E por que só agora, depois de 9 anos de vidinha, é a primeira vez que ele foi dormir na casa dos avós? Só lembrando aqui que quando ele nasceu, ele não sabe disso. Mas quando ele nasceu, ele passou um mês no barraco dos avós. Eu escutei. Porque quando ele saiu do hospital depois de 7 dias que tinha nascido, eu e a Lua fomos para a casa dos avós dele, né? Do pai, da mãe da Lua. A gente ficou lá com eles um mês. Pelo fato, né, de sermos cabações, não temos aí nenhuma experiência, né? Aí os pais falaram, não, fica aqui um mês, tal, e a gente ficou lá um mês. Então, depois disso, a gente nunca tinha dormido lá, né? Nunca tinha dormido lá. Ou já. Se dormiu, não sei. Se dormiu foi uma vez só, mas nós 3 juntos. Agora, ele sozinho nunca tinha dormido. Por que vocês nunca tinham deixado ele dormir com os avós? O que pega? É o seguinte. Para quem não sabe, nós somos vegetarianos. Nós 3 aqui em casa não comemos animais. E o da 20, mais ainda, ele tem 9 aninhos de vida, nunca experimentou e nem pelo jeito que ele sabe das coisas, ele não vai experimentar esse negócio de animal. Aí o que acontece? Então, por esses motivos, né, a gente nunca deixou ele sozinho com os avós, principalmente para dormir por causa disso. Então, por quê? Porque o avô dele tem na mente dele que a criança precisa de carne para viver. Precisa porque precisa. A avó é a mesma coisa, só que o avô é mais ainda, né? E principalmente quando a Lua estava grávida, o avô dele e a avó chegou comigo e falou assim, mano, vocês têm que voltar a comer carne. Aí o avô dele falou assim, eu não quero um netinho sem vida, sem energia, não quero. Porque ele imaginava que pela questão de não comer carne, ele não ia ter força, ia ficar mole, ia ficar molinho, não ia ter condições de brincar, cara de bobão. Só que o Da Vinci só falta subir na cabeça deles. Graças a Deus, né? Só falta subir na cabeça deles, né? Graças a Deus. Lembrando que os amiguinhos do Da Vinci, né, na escola, tem uns cabeçudos da idade dele, da mesma sala da idade, que é a metade do Da Vinci, em todos os sentidos, metade assim, né? Tipo assim, parece uma criancinha, né, não? Assim como tem os grandões também. Só que o Da Vinci, ele normalmente, ele tem uma estatura média, tipo assim, ele não é, lá da sala dele ele não é nem grande nem pequeno, mas ele é mais para grande que pequeno. Agora você imagina
se o Da Vinci fosse daqueles amiguinhos dele, metade assim, né? E não comesse e tivesse essa alimentação que a gente tem. O avô do Da Vinci já tinha me processado, ou tinha mandado a polícia vir me buscar aqui, né? Porque ia falar assim, não, como é que você vai deixar o meu netinho sem comer animal para ele ficar esse mirradinho aí? Tá vendo só? Tá vendo só? Mirradinho, tá vendo? Só que aí os mirradinhos da sala do Da Vinci, da escola do Da Vinci, todo mundo vai no McDonald's, come os animais, vai no churrasco, e é daquele tamanho. Então não tem nada a ver, não tem, já é comprovadérrimo. Bom, mas aí vamos lá. Então quer dizer então que menino Da Vinci foi então dormir na casa do vovô e da vovó. Vamos fazer algumas perguntinhas, eu quero ouvir o depoimento dessa criança. Vamos lá, menino Da Vinci. Então, sexta-feira, a Lua foi levar ele lá à noite, depois da janta aqui. Ela jantou um pouco cedo, foi lá, levou ele lá. Você tomou banho lá, né? Sexta-feira, aí ele ficou sexta, dia 18, 19, também dormiu de novo. E a Lua foi buscar ele dia 20, né? Chegou aqui em casa, já era Dia quase... 20? Não, dia 19, né? A Luazinha foi buscar ele dia 19, domingo. À tardinha, chegou em casa aqui quase à noite já, né? Então ele ficou 2 dias, mais de 2 dias lá com os avós. Conte pra mim, como que foi? Você chegou lá na sexta à noite, você foi já direto pro banho, como você já estava jantado, o que você fez? Primeiro, eu fui lá e depois eu comecei a pegar os brinquedos que caso o Kamen Rider, essas coisas, eu comecei a pegar eles, né? E eu coloquei na sala, depois o vovô e a vovó, não, a vovó colocou Foi encher a banheira de água quente. Corta. Colocar água quente no... Corta, tá bom? E depois a vovó colocou água quente. Foi preparar o banho pra você, né? Foi preparar o banho pra mim. E depois... O vovô já tinha tomado banho? Ainda não. Você foi tomar banho com o vovô então? Então, eles colocaram e depois a vovó e o vovô colocou a televisão. Começou a ver alguns TV, tipo beisebol, né? Televisão, lembrando que aqui em casa não tem televisão, né? Isso está certo, mas... E depois eu tava brincando com aqueles brinquedinhos. E depois, só quando ficar 30 ou 35 minutos, a gente entrou no banho com o vovô. E depois que eu brinquei, só quando saí do banho, né? Eu brinquei e depois eu fiz algumas coisas. E depois eu escovei os dentes. E falando em escova, eu esqueci a pasta de dente e a escova também. Então a vovó me emprestou um dela. E depois o vovô me emprestou a pasta. E essa pasta era de sal. Então era muito salgado. E então a boca ficou encharcada. Encharcada não, ficou muito esquisito. E a gente foi dormir, mas eu não tava com sono um pouco, então eu fui na cama, que eu dormi do lado do vovô. Depois eu tava vendo televisão, que tinha... Como é que fala anime? Desenho. Que tinha o desenho. E depois o vovô falou para dormir, então quando
Ficou 10 minutos, essas coisas. Eu desliguei a televisão e dormi. Tá, então essa foi a sexta-feira, né? Aí você acordou que horas sábado e como foi o café da manhã, né? Já que o café da manhã no Japão, né? Principalmente os idosos, é comida, né? Eu acordei 5 horas e o vovô acordou 6 e pouco, essas coisas, né? O vovô acordou nessa hora e depois o vovô colocou a televisão. Só faltava 20 minutos para ficar 7 horas. Todo mundo acorda às 7 horas. E depois, só quando dá 7 horas, o vovô desligou a televisão e depois chamou a vovó, que era do lado. No quarto do lado. E depois o café da manhã. Mas antes disso eu arrumei a cama, essas coisas. Só quando acabar essas coisas eu comecei a colocando força no braço. E depois o vovô e a vovó começou a fazer a broca. Broca não, mas quase broca. E depois... Os dois fizeram? Os dois. Eu tava brincando com aqueles brinquedinhos. Primeiro eu fiz aquela ajeitadinha e eu tava brincando. E depois o vovô fez café pra mim. Café preto? Eu não sei direito, mas não era tão gostoso do que eu pensava. Porque café é pra adulto, né? É a primeira vez que você toma café também, né? Mas domingo... desculpa, mas domingo... o sábado à noite, a vovó falou que... Você quer que eu coloco... você quer que o vovô coloca... Açúcar? Você quer que o vovô coloca açúcar? E depois eu falei sim, então domingo o vovô colocou açúcar. Depois ficou da hora. e depois a vovó ajudou o vovô para fazer uma salada de frutas. Dentro tinha caqui, banana e o que mais? Maçã, laranja, essas coisas. Então tudo bem. Então esse foi o café da manhã. E foi no sábado, né? E o almoço no sábado, o que foi? O almoço era... A gente foi no... Mercado. A gente foi no supermercado. A gente foi no supermercado e compramos batata frita, que não era frito. Batata, que é muito gostoso. E o macarrão que a vovó fez. Isso que era o almoço. Tá bom, então. E a janta? O que vocês comeram na janta? E de manhã eu esqueci. De manhã eu comi feijão podre. A gente comeu feijão podre com arroz e com ovo. E depois era muito gostoso. E depois... e o almoço, né? E o almoço...
Era batata frita que a gente comprou. Onigiri. Onigiri. Dois onigiri. E depois o macarrão que a vovó fez. Então, resumindo, o almoço foi meio que comprado, né? E a janta do sábado? Janta. De novo apareceu salada de frutas e sopa e como é que fala? Stew. Uma espécie de sopa. É uma espécie de sopa que eu tomei também e era gostoso. Tá bom, e aí tu dormiu de novo lá sábado e domingo o café da manhã foi mais ou menos parecido? O café da manhã No domingo. tinha sopa, salada de frutas, de novo marcando presença. E depois de novo marcando presença de novo o feijão podre com ovo, com arroz. Maravilha, maravilha. E o almoço do domingo? Quase. O almoço do domingo, a Lua foi buscar ele na hora do almoço, só que eles acabaram indo Não para... é no almoço. É no almoço. A mamãe não chegou. 11h30, quase isso, a mamãe chegou. E até aí você tava treinando a bicicleta. E apareceu problema. Apareceu um problema. Que só quando eu rodar aqui, saiu som. Ela tem marcha. Ela tem marcha. E só quando coloca outra marcha, tem... Como é que fala aqui, ó? Então, é a marcha, né? É a marcha. Não é a marcha, aquele catraca, guia. Né? Uma catraca. Tem o redondinho pequeno, e tem o grande, e mais grande, e maior. É a marcha, né? Ela tem marcha. E né? depois, só quando colocar assim, o vovô tava colocando assim, para eu conseguir de boa. Mas apareceu um problemão. O vovô, só quando eu rodar e voltar de novo, o vovô falou: precisa trocar a marcha, senão não dá. O vovô falou isso, então o vovô rodou, depois saiu o som alto, depois só quando vê e o vovô fazer atrás, quebrou. E depois a gente chamou a vovó com a chave de fenda. E depois estava consertando. Não é assim, é assim. Estava tentando colocar em cima. Na marcha. Era difícil. Eu também ajudei, levantando a bicicleta. E essa bicicleta é pesada. Então, é assim, depois a mamãe chegou. E depois a gente pegou o chuchu. Depois foi no sushi. Não, a gente foi no sushi, mas antes disso eu treinei bicicleta de novo para mostrar para a mamãe. E depois que a gente foi no sushi. Então, essa bicicleta que ele tá falando é uma bicicleta que era do primo dele, o meu primo tem dois. E eles, o primeiro é o novo e depois é o velho. Não tá para falar velho, mas velho. E depois, mas antes disso, o novo que estava usando. Não, o velho que estava usando primeiro. E depois, esse velho ficou tão velho, não é tão velho assim,
ficou 11 ou 12. Ficou grande, aí ficou passou pro irmão grande e dele. depois passou o dia para montar nele. E depois o novo andou de novo. Depois ele também ficou mesma idade dele. Quase, né? Quase mesma idade. Então, não conseguiu montar mais. Então, ele deu pra mim. Tá, então, o Davi tinha aquela bicicletinha pequenininha, né, de criança, aí Desse tamanho. jogamos, eu dei pra Xuchan, né, pra menina que trabalhava comigo. Aí o avô dele limpou a bicicleta, preparou toda essa, que é do aro grande. E só que eu não tive tempo de buscar, daí dessa vez ele foi lá e treinou, né? Então foi bacana isso. E para resumir também, ele foi no sábado, acho que ele foi visitar a vizinha do vovô Não, na casa da sábado e frente. domingo. Na casa da frente, do outro lado da rua, mora uma vizinha, uma vovó e um vovozinho. E o cachorrinho dela, naquela vez que eu fui primeira vez, só quando o cachorrinho apareceu, o cachorrinho era desse tamanho. Desse tamanho e desse tamanho. Era mesmo pequenininho. Esse cachorrinho não era os cachorros que ficam alto, longo, essas coisas. Quase não muda, mas muda a aparência. E só um pouquinho, 1 centímetro, 1 milímetro, essas coisas. Ele ficou grande da próxima vez que eu fui. E depois eu brinquei muito e muito e muito com ele. Eu dei comida pra ele, eu brinquei com ele. E depois domingo. Foi domingo de novo? Sim, eu fui no domingo de novo e depois eu brinquei um pouco, mas ele acabou comendo o papel lá do banheiro. Que coitadinho. Então, só quando ele estava dormindo, ele estava tossindo. Assim. Bom. E depois ele acordou e brincou um pouco e depois eu fui. Bom, então resumindo, você foi lá na casa da vizinha, né? Andou de bicicleta, treinou, ficou tudo de boa. Então o vovô e a vovó gostaram da tua presença lá, falaram pra Lua que querem você de novo lá, que maravilha, que você foi lá com a vizinha também. A vizinha adora ele também, vive dando presentinho. E ela falou que parecia o meu filho. Dando presentinho, isso, aquilo, outro. Ela adora, a vizinha adora o Davintinho também, graças a Deus. Então deu tudo certo. Agora, para finalizar, né, eu quero saber se o avô dele ou a avó, em algum momento, perguntou algo, falou algo a respeito de comer animal. Porque sempre que o Davinci vai no casa dos avós e tá tomando banho com o Davinci sozinho, o avô, ele sempre fica dando umas indiretas pro Davinci, né? E perguntando se o Davinci já comeu o animal, e o Davinci, já, de boa, né? Sempre, né? Dando... Não, mas aí, e aí, como é que foi? E aí, rolou essas paradas do teu avô, da tua avó? Rolou, não rolou? O pessoal quer saber. E aí, conte pra nós. Essas coisas rolou, mas a vovó falou que coitadinho, mas só quando ficar grandinho, a gente comer uma vez. E depois, se você não gostar, não precisa comer. Mas se gostar, também não precisa comer. Só precisa ter uma noção que isso é gostoso ou não. Falou assim, então eu fiquei um pouco feliz. Porque vovô e a vovó, eu não estava pensando que a vovó e o vovô e a vovó ia falar isso. Então eu fiquei um pouco feliz. Assim. Ele tá falando isso no sentido porque ele pensou que de repente eles iam encher o saco mais, assim, né? Tipo, fazer o animal propriamente dito, entregar para ele comer, né? Tipo assim. Mas acabou o vovô e a vovó falando que só quando fica mais grandinho, só quando fica o tamanho de você, tente comer carne, mas se você não gostar, não precisa comer. E se gostar também, não precisa comer. Só
precisa ter uma noção que isso é gostoso ou não. Então, eu fiquei feliz um pouco, porque eu tava pensando que vou ver a vovó falar essas coisas, né? Então, eu pensei muito do coração muito acalmado. Porque só quando eu estava lá no vovô e na vovó, eu parecia um robô. Robocop? Não, Como assim? Explica não. isso. Mas porque só quando eu fazer alguma coisa, o vovô sempre fala para parar com isso, faz aquilo, e só quando lavar o cabelo, faz assim, ó. Assim. E por isso que estava doendo, então meu coração não conseguia parar. Não conseguia acalmar mais. Só quando eu escutar essas coisas que a vovó falou, o vovô falou, ficou muito acalmado. Então foi muito legal. E lá no vovô e na vovó eu gostei muito. Eu quero ir de novo e eu quero ter uma noção que como que ia ficar lá na casa do vovô e da vovó e nas outras casas dos meus amigos, né? Então eu tenho uma noção. Beleza. Ótimo depoimento aqui, deixando registrado aqui, lembrando que isso é para ti mesmo, né? Esse futuro você vê, poxa, primeira vez que eu fui na casa dos meus avós, dormi sozinho, eu tinha essa idade, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, né, para ter uma noção. Mas, quando ele foi, eu já tinha falado para ele, se de repente teu avô principalmente, vinha com essa onda de, só tem animal, não tem mais nada para comer, ele levou o quibe na mala dele. Eu falei, qualquer coisa, você pega o teu quibe e come e pronto, tá tudo certo, né? Mas não precisou, né? Então deu tudo certo, o avô e a avó respeitaram aí, na medida do possível, a sua alimentação, né? Que lembrando que é muito simples, uma alimentação simples de tudo e barata, né? Então, graças a Deus deu tudo certo. E é isso aí, então, mais um registro aqui da vida desse menino. E, bom, o que mais tem que falar? Tem alguma coisa que esqueceu? Tá tudo certo? Não precisa mais registrar nada? Bom, acho que já falou na medida do possível tudinho. Eu quero registrar aqui que todo mundo tem que saber que ficar na casa de outras pessoas é coisa rara. Porque não é toda pessoa que consegue ficar. Às vezes tem alguns molequinhos que não conseguem sair de casa nem um minuto. Então, vocês só quando ir na casa de outras pessoas, você tem que respeitar muito. Senão, não dá para saber que isso é coisa rara, isso é coisa preciosa do que diamante, esmeraldas, essas coisas. Então, todo mundo tem que saber que isso é coisa rara. E tem que respeitar muito. Não precisa respeitar muito, mas tem que respeitar muito porque isso não é toda hora que consegue fazer. Porque até eu não consigo ir muitas vezes, porque sexta-feira e sábado e domingo até dá para parar lá na casa das pessoas para se divertir, mas não é todo dia que consegue, porque tem algum marcamento, essas coisas. Só às vezes que consegue ir. Então tem que dar muito valor, né? Dá muito valor nessas coisas. Tá então, certo. Isso que eu quero registrar para todo mundo entender essa preciosidade. Ok, obrigado aí pela seu depoimento. Falou então, muita paz e muita luz, axé para todo mundo. Axé.